Mas vamos colocar algumas questões antes. A proposta é que nós tenhamos não só textos, mas imagens que nos provoquem. O termo recalcitrar contra os aguilhões, ele é traduzido dessa forma na maioria das nossas versões, principalmente nas versões mais antigas. E eu até pesquisei algumas versões novas, até não colocam essa parte. Mas quando traduzido literalmente, não quer dizer isso que você está vendo. Porque isso é uma versão light, leve, soft. O texto, traduzido literalmente, é quem dá coices contra uma coisa pontiaguda. Contra um aguilhão, que é como se fosse uma ponta de faca. Ou um prego. Não é quem pisa, é quem dá coices. Então, duro é você ficar o tempo todo pisando com força, dando coice em cima de prego. Porque dói, machuca. Mas nós continuamos nisso. Se obedecerem e servirem a Deus, olha a condicional. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. O que é estar debaixo da autoridade de Deus? Essa é a primeira proposta que nós temos que examinar. Provisão e proteção, elas vêm em troca da nossa submissão à vontade dele. Provisão e proteção, elas são uma consequência, elas são uma causa natural de se obedecer e servir a Deus. E não sou eu, nem o autor que fala, mas Jó declara isso. Mas vamos avançar. Tá certo. O que nós precisamos entender é pecado. Mas todo mundo já sabe o que é pecado. Perfeito. Vamos recapitular um pouco sobre a definição mais simples, mais clara, mais objetiva de pecado. E está lá em 1 João 3,4. Todos os textos bíblicos, salvo poucas exceções, estarão nos slides para facilitar a nossa dinâmica aqui e avançarmos, porque tem bastante coisa. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. O que significa isso na prática? Vou pegar o próprio exemplo do autor. Quando se fala sobre pecado, quando você passa, olha, imagina que você está na frente lá de um psiquiatra, de um psicólogo, ou de qualquer outra autoridade de cabeça, fala, o que você pensa quando você fala pecado? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vai pensando aí. Mas a primeira coisa, a maioria de nós vai pensar em... não vou citar exemplo como eu ia citar agora, mas vou falar o seguinte. Quando alguém fala para você, olha, o pastor fulano de tal caiu em pecado. O que ele fez? Geralmente. Adultério. Muito bem. Vocês estão afiados, estão sabendo, o crentez está 100%. Vamos rever, pensar, o texto é um pouco longo, a parábola do grande banquete. Lucas 14, de 15 a 24. Então não vou ler, mas vou lembrar para vocês mais ou menos o que é essa parábola. Jesus explica mais ou menos assim. Tem um grande banquete sendo preparado. Quem está convidando para o banquete fala para o seu servo, olha, vai lá e avisa o pessoal que o banquete está pronto. Chame-os para vir, para participar do banquete. Aí o que eles vão responder? São 3 grupos de pessoas, tem 3 respostas. As 3 respostas estão na imagem. Todas as imagens têm uma explicação, têm um motivo para ajudar-nos a pensar. O que tem nessa imagem? Um campo, uma fazenda, tem animais e tem um casamento. O primeiro disco fala, olha, sabe o que é? Eu comprei umas terras, eu preciso vê-las. E
Então, me dê por excusado, usando a versão mais antiga. O segundo vai falar, então, sabe o que é? Comprei uma junta de bois, comprei os animais de trabalho, eu preciso, vai que eles... Então, eu vou no próximo. E o terceiro vai falar, rapaz, você não sabe, eu acabei de casar, moça bonita, cheirosa, não dá para eu ir no banquete, casei. E aí, o que Jesus fala? Ele fala, olha, já que eles não querem, então ninguém vem. Vai lá nos becos e pega quem está nas quebradas, nas vilas, nas esquinas, quem está fazendo aquele monte de coisa que todo mundo acha que é absolutamente errado, e não deixa de ser errado, mas que são pessoas que estão desesperadas, e traga essas pessoas para cá. A pergunta para vocês é, comprar terras é pecado? Comprar bois ou material para o seu trabalho é pecado? Casar é pecado? Então por que eles não vão entrar no banquete? Percebe? Temos algum problema aí. Se essas coisas não são pecado, por que eles não entram lá? Porque eles não obedeceram a voz. Eles recusaram o convite. Então o pecado, ele é a transgressão da lei, no sentido de quem é que nos dá a lei? É Deus. Quando Ele ordena e nós não obedecemos, isso é pecado. Ou isso é iniquidade. Acho que esse troço não está funcionando, não. Agora foi. 3 textos para nós pensarmos rapidamente. Pecado. Entre parênteses ali, a prática da iniquidade aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Esse texto é uma grande dor de cabeça. Pelo menos para um pessoalzinho aí, cadê aquele rapaz ali de verde, que ele acredita piamente que uma vez salvo, salvo para sempre. Rapaz, está tudo certo. Olha o que esse texto diz. Quem é que vai diminuir? O amor de muitos esfriará. Que amor é esse? É o amor ágape. O mundo tem amor ágape? Quem é o único que traz amor ágape? É Deus. Se o amor, o ágape de muitos esfriará, ele está falando de qual grupo de pessoas? Dos crentes. O pecado, a prática da iniquidade vai aumentar aonde? Na igreja. E então, esse amor ágape esfria. Por consequência. Mas quem se mantiver firme, até o fim, será salvo. Não precisa você começar a ligar com aqueles textos das cartas às igrejas, porque aí você vai começar realmente a pensar que a coisa é um pouco mais séria do que... Não, e ela é mesmo. Não é que ela é mais séria. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou praticam iniquidade, Mateus 7:23. Isso daí está dentro do contexto daqueles que... mas em seu nome nós expulsamos demônio, nós curamos, nós fizemos, nós acontecemos, nós ajudamos o outro, fizemos tudo. Afaste-se de mim os que praticam iniquidade. Quem é que expulsa demônios e cura em nome de Jesus? É o mundo? Você já viu um repórter da Rede Globo entrar no hospital e falar em nome de Jesus, seja curado agora? Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então Eclesiastes dá a chave da vida. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça. Não adianta você falar, não, realmente eu reverencio o Senhor, eu temo a Deus, está tudo certo, mas não obedeço. Vamos avançar. Uma pessoa, e essa talvez seja uma das frases mais importantes que será dita hoje. Uma pessoa que está enganada, acredita de
todo o coração que ela está certa. Se você esquecer de tudo que eu falar, lembra só disso. Uma pessoa que está enganada, ela acredita de todo o coração que ela está certa. A profundidade disso é tamanha que você pode achar que você está servindo a Deus e não está. À luz dos textos que acabamos de ler, isso pode significar vida e morte. Uma pessoa que está enganada acredita de todo o coração que ela está certa. Que diz Tiago 1:22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, ou seja, obedeçam, cumpram a palavra. Pois, caso contrário, enganarão a si mesmos. Quando não praticamos aquilo que ouvimos, quando você não pratica aquilo que é ensinado, quando Deus claramente fala para você, o caminho é esse, e você não faz, você começa o processo de engano. Começa o processo de se tornar alguém enganado. A questão toda que nós precisamos entender é que Ele, o Pai, o nosso Deus, Ele estima a humilde e contrito de coração que treme diante da palavra dEle, que percebe a palavra, que entende quando Ele está falando. Mas talvez você ainda esteja achando a situação um tanto quanto genérica, não muito específica. Pode ser mais claro? Vamos ser mais claros. Churrasco. Volta um. Aí. Churrasco. Basicamente, nós temos dois tipos de churrasco, certo? Sim, tem as suas variações, mas tem o churrasco vegetariano e o churrasco carnívoro, ok? Tem o pessoal que assa legumes. Hã? Quem será? E tem o pessoal que assa picanha. Posso ouvir um amém, igreja? Amém, glória a Deus, aleluia, muito bem. Qual dos dois está certo? Qual dos dois está certo? Os dois? Vamos ver a história de Caim e Abel? Gênesis de 4-5 vai dizer sobre a reação ali, sobre Caim e Abel. Vocês vão lembrar da história. Presta atenção. Qual foi a cobertura que Adão e Eva usaram quando pecaram e se perceberam nus? O que eles usaram? Folhas. Folhas é reino vegetal. Ok? O que Deus fez para eles quando eles tiveram a conversa com Deus? O que Deus preparou para eles? Roupas de pele. Pele de animal. Churrasco de carne. Ok? Vocês nunca mais vão esquecer isso. Se Deus quiser. A verdadeira fé opera através da obediência e não de um senso de certo e errado. Oi? Olha a maluquice dessa frase, gente. Não é o que você acha que está certo ou errado que importa para a fé. É a obediência. Caim e Abel foram sacrificar. Abel levou o melhor das suas ovelhas e fez um churrasco de carne. Eu estou brincando com a palavra churrasco porque os sacrifícios eram oferecidos com fogo. Então, na nossa cabeça, eu usar churrasco, vocês não vão esquecer. Ah, fez um sacrifício. O que é sacrifício? A gente não faz sacrifício como se fazia antigamente. Então, queimou carne. Abel queimou carne. Caim queimou planta, ele trouxe do fruto. Por que Caim não foi aceito e Abel foi? Ah, mas é porque Caim era mau. Não, Caim era crente, filho de crente. Ele foi instruído pelos pais que tiveram contato direto com Deus.
Então, volta de novo a sua mentalidade. Para de pensar que Caim é o cara que era amaldiçoado. Isso acontece depois. Caim é crente, está na igreja. Aprendeu na escola dominical a fazer o certo. Só que ele definiu o sacrifício dele pelo que ele achava que era certo ou errado. Diga-se de passagem, trabalhar no campo, arar a terra, é mais trabalhoso do que cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha, você põe lá e fala, ovelhada, vai pastando aí. E você senta na sombra, tanto que tem vários salmos escritos sobre isso. Olha, você senta e descansa, a sombra do Onipotente, porque eu estou olhando as ovelhas e estou aqui sentado na sombra. Agora, arar a terra, você está pensando nos dias de hoje, que você aperta o botão, o trator vai e faz. Não tinha nem... Eles estavam desenvolvendo tecnologia ainda, irmão. Então o cara tinha que trabalhar pesado. Então veja, não é o esforço que define o que é certo e errado. É a obediência. Obediência. Mas agora a gente começa a trabalhar com uma outra questão, uma outra perspectiva disso daqui. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Gênesis 4:7. É Deus falando com Caim. Volta lá, lembra? Caim é crente. Deus fala com o iníquo. Deus está falando direto com Caim. Você que é crente aqui, você ouviu quantas vezes audivelmente a voz de Deus falar assim, ô fulano, cuidado com isso daqui. Percebeu? O crentez de Caim é muito maior do que a maioria de nós aqui. O cara era mais crente que a gente, velho. Deus falava diretamente com ele. Então, lembra, quebra esse bloqueio, essa mentalidade de que Caim é o cara desgraçado e tal, por isso que ele fez o que fez. Ninguém acorda de manhã para ir trabalhar e fala, rapaz, quer saber, hoje eu vou perder o maior cliente da empresa onde eu trabalho. Eu vou simplesmente estragar tudo. Ninguém acorda de manhã, depois de uma vida familiar, de amor, de cuidado, de crescer junto, de brincar junto, empinar pipa, jogar bolinha de gude, mesmo que seja no ventilador, e daí lá no parquinho e tal, e falar, quer saber? Hoje eu vou matar meu irmão. Você não acorda e fala assim, hoje eu vou estragar tudo. É um processo lento. É um processo que começa numa pequena falha, numa pequena abertura, numa porta que você deixou aberta. A desobediência abre essa porta. É uma porta espiritual. Atenção. Ela abre essa porta para o pecado e não se engane. Nós vivemos num mundo onde nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ela vai deixar aberta a possibilidade de influência demoníaca na sua vida, sim. A desobediência, ela é muito pior do que você e eu pensávamos. Vamos pensar no caso de Saul. Saul recebeu uma ordem de Deus. Vai lá e acaba com todo mundo daquela cidade X que eu não lembro o nome. Malequita, sei lá, algum Ita da vida lá. Tudo certo. Mas mata tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Zero. Eu não quero nada dali com vida. Saul cumpriu a ordem? Parcialmente. Mas ele fez 99,9%. 99,9%. Mas não foi suficiente. Olha o que Deus fala dele. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Gente, mas Saul matou todo mundo. Ficou só o rei e uns animais. E ele falou assim, olha, lembra do enganado? Aquele que acha que está certo? Ele responde com sinceridade no texto. Fala, olha, mas o povo queria uns animais para sacrificar. E a gente fez o que o Senhor pediu.
ele usou a definição dele de certo e errado. Calma que há uma escapatória, há uma chance. Deus enviou Samuel para falar com ele. Deus, ele vai atrás e tenta, o autor coloca como 3 possibilidades, ele tenta trabalhar no seu coração com a convicção, ele tenta trazer um profeta, como trouxe para ele, e até em alguns casos, e não são todos, então cuidado com essa parte, ele traz possibilidade de juízo e de julgamento, de disciplina. Como diz esse texto de Salmo 119, que é extremamente importante para nós. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Antes que o Senhor chegasse e trouxesse disciplina sobre minha vida, eu vivia ao meu bel prazer, desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Lembra, a gente está falando o tempo todo de temor à palavra, temor a Deus. Agora eu sigo a palavra de perto. Eu sei, ó Senhor, que os teus estatutos são justos, os seus mandamentos são justos, as tuas ordenanças são justas. Toda a fonte de justiça está nele, não em mim. Tu me disciplinastes por tua fidelidade. Gente, isso é... Se você for disciplinado por Deus, dê glória a Deus. Porque Ele está te evitando de você perder a sua vida. É a fidelidade dEle, é o amor dEle que te põe sob juízo. Quisera eu ter sido disciplinado antes. Mas tudo que está ruim ainda pode piorar. Você achou que estava ruim, né? Tá pior. Vai piorar agora, gente. Depois a gente melhora, tá? Mas agora piora. Harry Potter. Quem gosta de Harry Potter? Já assistiu Harry Potter? É mó barato. Eu tinha amigos meus que compraram até aquela varinha que ficava suspensa por eletromagnetismo para falar, não, é feitiçaria e tal. Tem gente que desenha, tem quadro do Harry Potter. Segue a dica. Vocês estão adorando o inimigo, tá? Só para falar. Nada demais. Fica à vontade aí, né? Fica tranquilo. Só para falar. Eu coloquei de propósito, porque o que Harry Potter faz? Ele enfeitiça. Ele é feiticeiro, ele usa magia negra. Quem que é o reino dominador desse mundo? O mundo jaz aonde? Pois é. A gente está falando de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria. Mas sabe o que é pior? Não estou falando do que vocês assistiram, mas na igreja nós temos feitiçaria. Pois rebeldia, que é o que Saul fez, é feitiçaria. Rebeldia, ou seja, você claramente desobedecer uma ordem, um direcionamento de Deus, é feitiçaria. Vamos estudar um caso. Em Números 23, ou melhor dizendo, no capítulo de Números 23, e aí esse versículo em particular, você tem a história do Balaão. Vocês lembram do Balaão, aquele da mula? Que quer porque quer conseguir os trocadinhos do rei lá. Então ele é contratado para amaldiçoar Israel. Mas no meio das maldições que ele tenta de todo jeito, ele diz, encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. E ainda em Provérbios, reverberando esse ensino, como pardal que alça voo e andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida, se ela não for merecida. Maldição imerecida, ou maldição sem causa, não pousa sobre os filhos de Deus. Irmão, pega essa resenha. Não caia maldição contra crente. Crente está livre de maldição. O Espírito de Deus te guarda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te protege. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas tem um porém. Eu falei que ia piorar, não falei que ia melhorar.
Israel escapou da maldição, mas 24.000 pessoas foram mortas por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, porque Israel caiu em pecado. Quantas pessoas morreram no litoral norte? Mais ou menos. Passou de 50. 24.000 ali, ó. Quantas morreram no terremoto lá da Turquia e Síria? Acho que já passou desse número, né? Qual catástrofe foi maior? A no litoral norte de São Paulo ou da Turquia e Síria? Matemática, rápida, terremoto. Confere? Confere, check. 24.000 pessoas morreram. Sabe o que estava acontecendo ali? A maldição não pegou, gente. Mas a desobediência abriu aquela porta, escancarou a porta, e aí o mal veio. A maldição veio. E ela só foi interrompida com obediência radical. Quem iniciou a praga foi... O que iniciou a praga foi obediência ou desobediência radical. E o que parou a praga foi obediência radical. Vocês lembram o que aconteceu nesse episódio? Como é que ela parou a praga? Um fulano, daqueles estava lá, fazendo analogia com o carnaval, né? Estava lá o pastor pregando, falando, irmãos, cuidado para não cair no pecado e tal. Daí o irmãozinho passa ali no fundo da igreja, com a irmãzinha, fala, estamos indo para o carnaval. Brincadeiras à parte, eu estou falando que o irmão saiu com uma mulher que era daquele povo, uma dessas adoradores de ídolos, foi para a tenda com ela, se deitando com ela e estava adorando ídolos. Ele passou na frente da liderança. A praga estava acontecendo, um monte de gente estava morrendo, e ele passa ali de mãos dadas e ainda dá tchauzinho. Falou, se liga Moisés, estou indo nessa. O que aconteceu para parar a praga? Alguém lembra? Vocês lembram ou não? Um, em particular, que foi o filho de Arão, me fugiu o nome, Eleazar. Ele pega uma lança, ele vê aquilo acontecendo, ele pega a lança, entra na tenda, atravessa com a lança tanto homem quanto mulher. Assim que ele atravessa com a lança, mata os dois, a praga é interrompida. Obediência radical é a única coisa que vai parar a maldição na sua vida. Mas vamos falar do outro lado da história. Aquele que está debaixo das suas asas, aquele que usa uma cobertura. O título original em inglês do livro é Debaixo de Cobertura, Under Cover. Pode entender isso de várias formas, mas aquele que tem alguma proteção. Aquele que está de alguma forma protegido. E aí eu queria só colocar uma breve pausa, porque a gente vai fazer uma transição do conceito do que temos visto até aqui. Nós estamos o tempo todo falando sobre obediência. E a gente está apontando sempre para a obediência a Deus. Ok? Tranquilo? Estamos alinhados? Obediência a Deus. Romanos 13, de 1 a 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois todas ou toda a autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. Portanto, logo, consequência natural disso, quem se rebela, quem se coloca em posição de feitiçaria, quem se rebela contra a autoridade, está rebelando-se contra Deus. E não só isso. Será punido. À luz de tudo que nós falamos até agora, percebe que agora esse texto mudou um pouco? A nossa percepção desse texto está um pouco diferente? Pelo menos para mim mudou radicalmente a forma que eu li esse texto. Porque até então a gente fala, autoridade e tal, não sei o quê. Mas, tá bom, vamos tentar
amenizar as coisas. O que é sujeitar-se? Porque ele fala, todos que devem sujeitar-se. O que é sujeitar-se? Tem ali uma breve explicação. Voluntariamente, ou seja, da sua vontade, se colocar em uma posição de submissão, debaixo da missão, da autoridade, e não só isso, com um intento pleno, claro, de obedecê-la. Então, quando ele fala assim, sujeitai-vos às autoridades, ele está querendo dizer, filhote, você tem que querer, voluntariamente, estar submisso àquela autoridade, porque ela foi instituída por Deus, e não só isso, obedecê-la. Desculpa, a gente está sem microfone. Podemos falar, porque não vai dar tempo de abrir microfone para participar. Mas no final, se der tempo, a gente conversa. Desculpa, porque ainda tem bastante coisa para a gente falar. Tem várias questões sobre autoridade, e aqui realmente a gente vai entrar num tema muito complicado, muito delicado. Presta atenção nessa frase destacada. E a gente vai entender um pouco, pegar o caso mais extremo, ou os casos mais extremos, e trabalhar nisso rapidamente. A prioridade de Deus não é que tenhamos conforto. Opa! Assim! A prioridade de Deus não é que tenhamos uma vida boa, e diversão, e curtição, e conforto aqui nesse mundo. Por quê? Qual é a prioridade de Deus? O que Deus deu de mais importante para nós? Jesus. E por que Ele deu Jesus por nós? Porque Ele quer nos redimir. A prioridade de Deus é a nossa salvação, é a reconciliação, é a redenção. Não é que você esteja confortável na sua rede, balançando no domingo à tarde. É a sua salvação. Ele quer te tirar do inferno. Ele quer tirar do reino das trevas, do império das trevas, e trazê-lo para o reino da sua luz. Por isso que antes mesmo de você mudar de vida, antes de você fazer qualquer coisa, porque você e eu ainda éramos pecadores, Ele enviou o Filho. A prioridade de Deus não é te dar conforto, é te salvar. Ok? Em vista disso, temos o caso de algumas autoridades governamentais que nos deixam muito intrigados. Por exemplo, Deus instituiu Hitler como líder na Alemanha. Sim, é culpa de Deus. Isso está falando toda a autoridade, não falou algumas autoridades? Toda. Deus colocou Stalin. Pensa naquele pior chefe que você já teve na vida. Foi Deus que colocou sobre sua vida. Deus instituiu toda a autoridade. O Deus que eu sirvo é um Deus soberano. Por isso que nós precisamos entender isso. Deus colocou Hitler lá. Deus colocou Faraó no Egito, lá em começo de Êxodo. E não só isso. Ele falou para Faraó através de Moisés, falou, Deus te colocou aí. Mas quem foi Faraó? Vamos Faraó é de boa, Faraó era amigo de José e tal, não sei o que, não, estou falando de outro Faraó. O que esse Faraó fez? Quem gosta de criança? Criança é legal? E criança morta? É legal? Infanticídio é bacana? E infanticídio em massa? É legal? O que você diz, então, de um líder, de uma autoridade governamental, de um rei que mandou matar todas as crianças? Todas as crianças que nasciam do povo hebreu eram para ser mortas. Ah, mas então ele dava injeção letal para a criança não sofrer? Não, jogava no Nilo.
Vocês já ouviram falar de morte por asfixia ou afogamento? Talvez seja uma das mortes mais dolorosas que existem. Deus instituiu o faraó. Lembra? Nosso conforto e diversão não é a prioridade de Deus, é a redenção. Tá, mas o que você quer dizer com isso, mano? Pelo amor de Deus. Tudo que Deus fez no Egito reverbera até hoje. Deus trabalhou no Egito para fazer o nome dele conhecido naquelas terras. Eles não tinham internet, não tinham WhatsApp, não tinha televisão, não tinha telégrafo. Mas centenas de anos depois, para não citar Raabe, quando 40 e poucos anos depois falou lá que o pessoal estava tremendo nas bases em Jericó, centenas de anos depois que passou os juízes e povo, viajou tal, não sei o quê, lá em 1 Samuel 4, 8, você vai ver os filisteus, que não tem nada a ver com os egípcios, não tem nada a ver com Jericó, não tem nada a ver com Canaã, eles vieram depois para aquela região, eles tremem na base quando ouve o grito do povo de Israel, porque a arca do Senhor chegou no acampamento de guerra. O que eles dizem? Estamos perdidos. Quem nos salvará desses poderosos? Desses deuses poderosos? São os mesmos deuses, lembra, eles são pagãos. São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas. Centenas de anos depois. Não sei precisar, mas certamente mais de uma centena. A escrita na época não era comum. Eu citei exemplos tecnológicos, até a escrita foi desenvolvida a muito custo. Escrever na época era caríssimo. Não tinha biblioteca para o cara ir lá e pesquisar. Como que esses caras têm até aquele dia temor pelo Deus que libertou Israel do Egito? Percebe a complexidade de quando a gente fala nesse texto de Romanos que Deus institui autoridade? É porque Deus institui autoridade, sendo ela boa ou ruim. Uma vez isso posto, talvez você tenha entendido, talvez não, que toda autoridade é instituída por Deus e nós temos que sujeitar a todas elas. Mas a gente precisa trabalhar um pouquinho mais esse conceito, porque não é apenas nos sujeitarmos à autoridade para voluntariamente ficarmos submissos a elas e obedecermos, mas é honrá-las. Ah, mas eu vou ter que honrar o presidente, que eu não votei nele? Tanto agora em 2023, quanto em 2000 e sei lá quando? Não importa qual. Pois é, irmão. Não importa qual. Lembra que era atualidades a gente estava falando, né? Falou-se nesse púlpito aqui alguns domingos atrás sobre isso, a gente orou sobre isso. E não foi nem o pastor daqui que falou. Gente de fora que veio falar. E tem um ditado, né, quase bíblico, que santo de casa não faz milagre, teve que vir alguém de fora aqui falar. Mas vamos lá, 1 Pedro 2,17. Tratem a todos, todos é todos, não é meia dúzia, todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Opa, tá fácil, né? Uma irmã de boa. Temam a Deus, também é de boa, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é amor. Tá tudo certo. E honre o rei. Como assim, mano? Tava tudo certo. Como assim honrar o rei? Deixa o rei no lugar dele, a gente já é submisso, obedece a autoridade, tá tudo certo. Mas ele fala, honre o rei. Aquela frasezinha lá em cima, que é um subtítulo do capítulo, diz assim, precisamos aprender a honrar aqueles que estão em autoridade. Mas, entre as travessões ali, ele explica o que é honrar. Porque não é muito comum no nosso linguajar, eu mesmo tenho muita dificuldade quando eu falo, tem que honrar pai e mãe e tal, não sei o que quer dizer com isso, né? Honrar é reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar obrigações à pessoa que está sendo honrada. Então, honrar significa respeitar, ser submisso, tratar com deferência, ter reverência. Quando você entra numa corte da lei, pelo menos nos filmes é assim, mas acho que no Brasil também tem todo um tratamento, né?
Vossa Excelência e tal. Você não trata de qualquer jeito. Chega, ô mano, e aí, firmeza, juiz? Então, pá, o negócio é o seguinte. Tem que tratar com reverência. É isso? Mas, vamos lá, Timóteo, né? Vamos pular essa parte aí, porque afinal de contas, Timóteo. Pedro estava meio esquisito. Vamos lá. Em primeiro lugar, recomendamos que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças. O famoso oração completa, né? O pacote completo de intercessão e oração. Ministério de Oração da Igreja faz petições, orações, intercessões e ações de graça. Em favor de quem? Dos reis e de todos que exercem autoridade. Bom, quem são todos que exercem autoridade? Na esfera civil, se você olhar realmente para a nossa sociedade, nós temos a cadeira da presidência, os deputados. Deputado é autoridade, gente? Vereadores, senadores, juízes, policiais, funcionários públicos no exercício da sua função. Quem nunca xingou aquele safado sem vergonha que largou a caneta bem na hora que ia ser atendido porque estava na hora do almoço? O cara que ficou enrolando e esperando propina para poder liberar o alvará de funcionamento da igreja. Pergunta depois para o João, para o pastor, qual foi o trabalho para conseguir a documentação da igreja. Petições, orações, intercessões e ações de graça. Em favor de todos que exercem autoridade e do rei. Mas não é só isso. O autor de Atos, também conhecido como Lucas, dá uma chapuletadinha a nós. Ele vai falar que Paulo, quando falou mal lá do sumo sacerdote, lá no encontro, ele tomou um tapa na orelha e falou, você é louco falar assim desse jeito do sacerdote? Opa, peraí, irmão. A palavra diz, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Não fale mal da autoridade do seu povo. Lembra, reverenciar, respeitar, tratar com deferência, com submissão e realizar as obrigações a. Eu vou colocar de uma forma bastante clara. Se você faz piadinha com uma autoridade, você está desrespeitando a ordem de Deus. A sua atitude e a minha, com qualquer autoridade por ele instituída, é de respeito, de reverência. Então, em vista disso, talvez, só talvez, alguns irmãos, não dessa comunidade, mas de outras, deveriam rever o que eles escrevem nas redes sociais. Sim. O que você fala numa reunião de família? Quais os tipos de ataque, de irreverência que você está trazendo para uma autoridade que foi por Deus instituída? Eu vou até falar mais. E eu vou acelerar para não estourar o horário. O seu pastor também. Do seu pastor também. Não só de um pastor, mas de todos os pastores que foram colocados como autoridade na igreja Manaim. Mas vamos avançar. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Tudo isso que nós estamos falando está sendo o tempo todo repetindo a mesma coisa de outras formas, mas no texto da palavra. Para você não vir depois e falar, mas na palavra quis dizer... Irmão, sai do problema. Lembra no começo? Ou o Espírito fala com você, ou você vai se sentir no seu direito e vai seguir a vida. E, cara, fica tranquilo, fica em paz. É o Espírito que vai te clarear a mente. É o Espírito que vai remover os véus, que vai quebrar as fortalezas da sua mente para entender aquilo que está sendo falado, porque é palavra aqui que eu estou falando. E não sou eu, só estou replicando o que eu li. E quem sou eu? Eu não tenho esse tipo de conhecimento.
Quem recebe aquele que Jesus enviou está recebendo diretamente ao Pai. Judas, não o que escreveu o outro, tem uma banda chamada Judas o Outro, porque se refere ao Judas que escreveu uma epístola, né? É fantástica, boa demais a banda, diga-se de passagem, para quem gosta do som mais pesadinho. Não Judas o Outro, mas Judas o Iscariotes. Ele fazia parte dos 12? Fazia? Mas o que ele era que João falou? Ele era ladrão. E depois foi aquele que traiu, certo? Ele tinha o famoso amor ao dinheiro, certo? Jesus enviou os 12, e lá, enquanto ainda antes da morte e ressurreição, Jesus enviou os 12 e eles fizeram milagres, curaram, expulsaram demônios. Vidas foram abençoadas, inclusive por Judas. Ah, mas é que o meu líder... Cada um vai responder pelos seus atos, mas a gente chega lá. Presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação do ensino. Se você tem que honrar, ou seja, respeitar, submisso, tal, etc, etc, tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, as autoridades sociais, governamentais, aos professores, que eu acabei não citando, mas que são importantes, fundamentais, são autoridades dentro de sala de aula, etc. Quanto mais o ministro que prega a palavra, duplamente. E aí, se você olhar o contexto, a gente vai falar assim, olha, não é só em palavras, mas é em sustento também. Ah, mas eu dou meu dízimo. Ou, dou... Mas você sabia que o texto que fala sobre dupla honra, ele está falando sobre finanças? Se você pagaria para um cara do mundo, uma autoridade do mundo, X, porque esse cara aqui tem um cargo de autoridade elevada, um presidente, ele merece, ou um senador, ele merece ganhar X. Paga o dobro para o seu pastor. É o que a palavra está falando. Dupla honra. É complicado. Não é complicado. É duro de ouvir e de não entender. Obediência e submissão. Obedeçam a seus líderes. Submetam-se à autoridade deles. Lá em Isaías, vai falar de uma questão, é um dos textos que traz sobre isso, que não é para você fazer mecanicamente, sendo manipulado, sendo submisso com a visão do mundo, porque o texto falou para submeter, eu tenho que ser submisso, eu tenho que estar ali como uma marionete, eu não tenho opinião, não tenho isso. Não é só um obedecer, mas é obedecer com vontade. É estar disposto. Disposto. Não é apenas obedecer, é querer obedecer. É obedecer com vontade. É assim, você manda o seu filho arrumar a cama. E vai, felizão da vida, só que não. Mas ele vai. Mas vai resmungando. Prazer, estou falando de mim, tá? Pastor pede para você fazer tal coisa na igreja. Eu não reclamo, imagina. Fala, Deus, é isso aí, estou falando de mim. Cara, eu falei que esse negócio aqui todo foi por minha causa. A pessoa que mais reclama nessa igreja sou eu. A pessoa mais errada nessa igreja sou eu. Eu estou falando sério. E o pastor sabe que eu estou falando sério. A Bíblia nos ensina a submissão incondicional. A submissão é incondicional à autoridade. Mas a Bíblia não nos ensina a obediência incondicional. Existe uma exceção. A única exceção na qual não precisamos obedecer às autoridades é quando elas nos dizem para fazer algo que é diferente, que é diretamente contraditório ao que Deus deixa claro em sua palavra. Deus deixa claro. Não minta. É a sua autoridade. Fala que eu não estou.
que o seu filho pode fazer no telefone quando ele atende e você fala, fala que eu não estou? Ele pode fazer o mais que eu fiz quando era criança. A minha mãe mandou dizer que ela não está. É isso aí, velho. Brincadeira, não é assim que se trata também. Porque o filho merece honra deve honra e respeito aos pais. Então, acha uma estratégia. No momento, ele ou ela não pode atendê-lo. Mas você tem que deixar claro, eu não vou mentir por sua causa. Isso não honra a Deus. Mas, está lá em destaque o texto, contudo, mesmo nesses casos, devemos manter a atitude de honra. Repare o seguinte, quando você reclama, quando você murmura, quando você questiona, você não está reclamando, murmurando, questionando o líder, mas indiretamente é do Senhor. Portanto, talvez um alerta, não queira você assumir cargos de liderança e autoridade o tempo todo, buscando, ensinando, porque o nosso julgamento vai ser muito maior. Ainda mais será exigido. O coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Entende? Você vai seguir a autoridade, você vai ser submisso, vai obedecer, mas você não está nas mãos da autoridade, você está nas mãos do Senhor. Ele está no controle, não precisa ter medo. É o caso da esposa que não é submissa ao marido, porque ela acha que ele é isso ou ele é aquilo, mas a autoridade se instituída pelo Senhor, e ela vai ser protegida por Deus. O sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado, coração humilde. Eu estou avançando um pouco por causa do horário, que o Jessé vai brigar comigo. Vocês, escravos, submetam-se com respeito, mesmo quando o seu chefe, mesmo quando ele foi cruel. Porque Deus nos chamou para fazermos o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu. Ele é o nosso exemplo. Quando ele foi insultado, Cristo, nosso Senhor, nosso Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele sobre o qual toda a autoridade foi dada. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Apesar dele ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele respeitou a autoridade. Ele estava sob a autoridade de Pilatos. Ele não respondeu a Pilatos, ele ficou quieto. Ele não se auto-justificou, ele não se defendeu. Defesa, correção, justificação e outras respostas apropriadas devem proceder das mãos de Deus, não dos homens, não minha e sua. Quem se auto-justifica está se colocando numa situação, no mínimo, delicada. Quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que o instituiu, será punido. Nossa resposta ao pecado dos outros, dos nossos líderes, das autoridades governamentais, etc., especialmente aqueles que são líderes, é um dos maiores indicadores da nossa maturidade espiritual. Deus frequentemente, essa parte é muito pesada, Deus frequentemente usa o erro e o defeito das autoridades em nossa vida para expor a verdadeira condição do nosso coração. Noé, com seus 3 filhos, e aí Noé está lá, ele está errado, ele se embebedou, ele está nu na tenda, ele está muito louco, e aí o que Deus usa? Esse erro dele, que depois Deus não critica, não menciona, não está nem aí, esquece, ele vai apontar para a questão do filho que desonrou o pai. Autojustificação causa nisso. A sessão dos pormenores vai falar sobre um pouco da autoridade familiar, dos pais, dos filhos que têm que obedecer aos pais, das esposas, porque o marido foi colocado como cabeça. É assunto já batido, a gente não consegue trabalhar isso agora, mas eventualmente a gente pode voltar nesse ponto.
Eu quero trabalhar talvez esses últimos slides, a gente já está encerrando. Esse é o penúltimo. Quanto maior o nível de submissão, maior é a nossa fé. Jesus fala assim, ó, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. De quem ele está falando? Centurião. Peraí, o cara nem é crente, velho. Como assim? Por que eu sei? Ele tinha os discípulos em volta dele. Ele tinha a mãe dele, Maria, a grande Maria. Tem gente que tem até igrejas que idolatram Maria, mas enfim, Maria, que é uma pessoa referência, ela foi escolhida. Maria gente, é um exemplo de fé. Mas ele vira e fala assim, olha, eu nunca vi fé como essa. No centurião. Por quê? O que o centurião falou para ele? Falou, senhor, não entra não, velho. Fica tranquilo. Eu entendo a autoridade, eu sei que você tem autoridade. O reconhecimento, a percepção de autoridade fez com que Jesus se impressionasse com a fé dele. Quando os discípulos pedem para Jesus, aumente a nossa fé, Jesus vai contar uma história de um servo que vai e trabalha e o dia inteiro chega em casa, depois de trabalhar no campo, ainda tem que servir o seu Senhor, pôr o prato, e depois de tudo ele ainda fala, somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Você quer aumentar a sua fé? Chegue ao ponto de ser um servo inútil que apenas cumpriu o seu dever. Ou seja, aumenta a sua submissão. Quer aumentar a fé? Esse é o caminho. Simples assim, gente. Por fim, há aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, seja majestade, seja poder, seja autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Permaneçam debaixo das suas asas. Amém.